Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém? Graças a Deus por esse tempo bom, tempo abençoado de louvarmos ao Senhor. Eu quero convidá-los para nós lermos a palavra de Deus na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Amém. Você pode dizer amém? Amém. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23 e 24. Diz assim: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Nós temos um texto curto, né? Conhecido, que nos diz que nós temos que cuidar do nosso corpo, espírito e alma para o Senhor. Eu sei que todos nós, de alguma forma, achamos que nós nos cuidamos. Vivemos em tempo de ciência multiplicada, informações em tempo real, informação global em tempo real. E tudo isso nos traz muita ajuda para a gente decidir o que fazer com a nossa vida. São informações importantes. Mas se tivéssemos que responder o que motiva ou desmotiva uma pessoa a cuidar ou a descuidar-se de si mesma, que é o que o texto vai nos ensinar, talvez não teríamos tanta facilidade. O que é que motiva alguém a cuidar-se ou descuidar-se? Qual a real motivação? Ou porque não tem nenhuma motivação? O que é que motiva ou desmotiva? Cuidar e descuidar-se. Então, queridos, como introdução, o texto está dizendo que Jesus vai voltar, preparados para a sua vinda. Nós, cristãos, sabemos disso. Todo mundo aqui sabe disso. E o texto está dizendo que a gente tem que se preparar para isso. E esse se preparar está dizendo que você precisa fazer algumas coisas, você tem que se cuidar. Você precisa cuidar. Nós fomos comprados por Jesus, não somos mais nossos, somos livres, e Ele vai voltar para buscar o que Ele comprou. Se cremos assim, se temos essa esperança, que Ele nos comprou, somos livres, somos dEle, e que Ele vai voltar para buscar o que se comprou, o que Ele comprou, o texto está dizendo que a gente tem que se cuidar para isso. Que a verdadeira motivação para se cuidar deve ser essa. Não pode ser outra. E quando o assunto é temos que nos cuidar, nós vamos ter que ser humildes para admitir que a gente não sabe se cuidar para o Senhor. Por isso o texto diz que é fiel o que vos chama, o qual também fará. Está dizendo que Deus quer nos ajudar a fazer isso. Que o Espírito Santo foi enviado por Jesus quando Ele foi para o céu e ficará conosco aqui até o último cristão que vai ser salvo, com a missão de fazer isso. Porque nós somos parte desse mundo e, assim como todo mundo, a gente tem solução para o mundo todo, só não tem solução para a gente mesmo. Eu posso dar uma ideia de como arrumar o mundo. Eu não consigo, às vezes, dar uma ideia de como arrumar a minha própria vida. Porque esse relacionamento corpo, espírito, alma é muito complicado. Não é fácil arrumar isso, não. A ciência está no seu apogeu e ela se declara cega para poder resolver todos os problemas do corpo, da alma e do espírito. Ela não tem nenhuma dificuldade em dizer a gente não consegue.
ela faz proezas em prol da vida, mas ela não consegue impedir que um bebê que acabou de nascer morra, nem um adolescente, nem um jovem na sua juventude, nem um idoso na sua experiência. Ela vai dizer assim: olha, nós fizemos tudo o que podíamos, mas não foi possível. Ela não tem dificuldade em assumir isso. E às vezes, na nossa ignorância, nós achamos que podemos fazer isso. Não podemos. O texto vai nos ensinar que Deus sabe que é humanamente impossível o ser humano cuidar-se de si mesmo para Deus. Ele precisa da ajuda do Espírito Santo de Deus para isso. E para ele ter essa ajuda, ele precisa querer. Ele precisa reconhecer essa sua limitação, porque uma coisa é você se preparar segundo a carne, segundo o mundo, segundo eu. Então, se uma pessoa se cuida segundo a carne, a sua motivação para cuidar-se é a sensualidade. Ela é guiada pelos prazeres e pelos desejos. Tem muita gente nesse mundo que se cuida com esse motivo, com essa motivação, por esse motivo. Se a motivação não é a sensualidade, ela se cuida segundo o mundo, então a motivação é a vaidade, porque a Bíblia fala que o mundo, tudo é vaidade, tudo passa, e se alguém se cuida segundo o padrão do mundo, a verdadeira motivação dele estar se cuidando é a vaidade. A vaidade não deixa ele se desatualizar no mundo, ele é vaidoso, então ele faz aquilo que a moda, aquilo que o mundo, aquilo que as massas, a sociedade clama, ele vai no embalo. E se alguém diz assim: não, eu me cuido sem considerar a carne, os desejos, prazeres, sem considerar o mundo, eu faço o que eu quero. Um grande número de pessoas diz assim: eu me cuido para mim mesmo. Eu estou importando comigo mesmo. Eu não faço nada para ninguém. Eu faço só aquilo que me agrada. Então, o verdadeiro motivo é o eu, e essa pessoa está doente do egoísmo. E nós aprendemos aqui na quarta-feira que o egoísmo é uma doença devastadora, que poucas pessoas admitem ter, e menos ainda quando tem, admite ser curado. É uma doença que as pessoas não querem ser curadas. Parece que ela faz bem, mas aprendemos com a palavra de Deus que ela vai botar tudo a perder. Todos os valores, todos os sonhos, tudo que uma pessoa tem de bom, o egoísmo vai destruir. Não é bom. O mundo praticamente se cuida seguindo ou a carne, ou o mundo, ou o eu. O texto vai dizer que nós temos que nos cuidar segundo o Espírito Santo de Deus, que nos ajuda. E eu preciso, você precisa, nós precisamos nos cuidar para o dia do Senhor Jesus. Fomos comprados com preço de sangue, e Ele vem buscar o que é seu. E aqueles que já morreram? Ele vem buscar juntamente. A Bíblia fala que quando a trombeta tocar, num abrir e fechar de olhos, os mortos ressuscitam, os vivos serão transformados e todos estarão juntos. Ele vem buscar todo mundo junto. Todos estarão juntos no mesmo lugar para o Espírito Santo apresentar a Jesus, que apresentará a Deus na realização do seu plano maravilhoso salvador. Quem me entendeu, diga amém. Eu acho que está fraco esse amém. Quem me entendeu, diga amém. Amém. Aí, senão eu ia repetir tudo de novo, para ficar bem entendido. Mas como os irmãos entenderam, então, queridos, nós temos uma forma bíblica, uma forma revelada por Deus de fazer tudo que a Bíblia nos orienta a fazer. Então, nos cuidar é uma delas. O texto está dizendo: se você se cuidar como o mundo, você vai seguir esse padrão que eu acabei de falar. Mas se nós aceitarmos que o Espírito Santo de Deus opere em nós a ponto de nos ajudar, ajudar. A Bíblia fala que o Espírito Santo intercede, não fala que ele assume. O Espírito Santo, ele opera na vida da pessoa que crê e deseja. Ele não viola a liberdade, ele não arromba corações.
ele não enfrenta pessoas que não o querem. É preciso que haja o interesse e a fé que a pessoa tem que ele pode fazer isso nela. É diferente no mundo. No mundo, as pessoas, elas acreditam em Deus quando elas não podem fazer mais nada. A hora que ela tem a notícia que tudo vai acabar, ela fala, agora é Deus. É muito comum as pessoas se interessarem por Deus quando ela se vê completamente limitada, na iminência da morte, uma tragédia aconteceu, agora ela não vai poder mais resolver seus problemas sozinha, ela fala, agora é Deus. Então, o texto vai dizer, por que não crer em Deus e acreditar que Ele pode nos ajudar em todas as áreas da nossa vida, agora que a gente pode cooperar, ajudar? Por que esperar a última hora? Por que esperar chegar o momento trágico para crer em Deus? Por que não crer agora, em que eu posso cooperar com Ele? Falar, o Senhor pode me mudar, a me preparar para o dia de Cristo, e eu quero. Eu posso fazer coisas, eu posso tomar decisão. As pessoas que se cuidam segundo a carne, elas se esforçam, elas tomam decisões, elas fazem coisas. Elas gastam tempo, elas fazem sacrifício, elas gastam dinheiro. As pessoas que se cuidam segundo o mundo também se esforçam, lutam para alcançar seus objetivos. As pessoas que vivem em função do seu próprio ego também se sacrificam para isso. Fazem coisas absurdas. Mas quando o assunto é para Deus, aí o mundo não tem interesse. Eles vão pensar nisso quando eles não puderem fazer mais nada. Aí eles vão dizer, agora é Deus. E alguns partem dessa vida sem chegar a este momento. Então o cristão, ele é orientado por Deus a desejar, a se cuidar, não segundo o mundo, não segundo a carne, não segundo o ego, mas segundo a orientação de Deus, porque uma vez que ele não é mais dele, ele foi comprado por Deus, ele é de Jesus, e o Espírito Santo está aqui exatamente para nos ajudar, nos preparar para o dia dele. Uma vez que Deus quer isso, e Ele me comprou e eu sou dele, eu quero isso também. Eu não vou esperar a vida acabar para falar, Deus, agora que não tem mais nada, eu quero que o Senhor me prepare. Pode ser tarde demais. Então, se alguém me perguntasse, eu te perguntasse, você tem esse cuidado? Nós diríamos, sim, claro, faço o máximo que eu posso por mim. E se ele perguntasse, para quem? E qual a motivação? Talvez não saberíamos responder sem nos debruçar perante esse texto. O texto me leva a pensar que, uma vez que eu tenho que me cuidar para encontrar com Jesus, eu volto ao texto que diz assim, ó, o mesmo Deus da paz. É a primeira fala do versículo 23. O mesmo Deus da paz. Está dizendo, ó, o mesmo Deus da paz. O Deus que tudo criou, o Deus que te amou, o Deus que planejou, o Deus que te salvou, o Deus que enviou Jesus. É Ele mesmo que está falando que você tem que se cuidar para Ele. É o mesmo Deus. Nós já aprendemos aqui, há pouco tempo atrás, que relacionar-se com Deus é a solução para todos os problemas do homem. Por que relacionar-se com Deus é a solução para todos os problemas do homem? Porque Deus, Ele já solucionou o problema do homem nele mesmo. Então, a solução para todos os problemas humanos estão em Deus e por Deus. Deus, quando amaldiçoou o homem, Ele resolveu salvar o homem e o fez isso nele e Ele fez. Não pediu para ninguém fazer. Não mandou um anjo e não mandou nenhum ser humano. Ele decidiu amar, decidiu salvar, decidiu resolver o problema que o homem se meteu, que era uma maldição eterna,
E a solução do problema humano está em Deus, pelo próprio Deus. Então, relacionar-se com Deus é o caminho da cura para todos os problemas humanos. A cura está lá, a solução está lá. Quem não consegue se relacionar com Deus não tem ideia dos problemas que ele tem. Ele está pensando que os problemas do dia, ou os que podem acontecer, são os seus problemas. Se ele não se relaciona com Deus, ele não tem a menor ideia do que é o problema dele. Questão de tempo, nessa vida ou na outra, ele vai descobrir que ele tinha problemas que ele desconhecia. O mesmo Deus. Então, queridos, relacionar-se com Deus é a cura para todos os problemas, porque os problemas do homem foram solucionados por Deus e em Deus. Seguindo o versículo, ele diz: vos santifique em tudo. Santificar, diferente do que muita gente pensa, que é uma espécie de canonização. Não, santificar é separar para o uso. Algo é santo quando ele é exclusivo para o uso de Deus. Separados. Então, o povo de Deus é um povo separado. Ele está falando do mesmo Deus, ele vos santifica em tudo. Ele vai operar na vossa vida para que este relacionamento pessoal ele seja um relacionamento fiel, que não haja impureza. Santo é aquilo que é usado para Deus, que você seja uma pessoa de Deus, mas não apenas de Deus, mas só de Deus. Você não pode ser de Deus e de tudo. Você não pode amar a Deus e a tudo. Porque a Bíblia fala que se você não servir a Deus de todo o seu entendimento, todo o seu coração, de toda a sua força, você não cumpriu o mandamento de Deus, que é o grande mandamento em qual se resume toda a lei. Deus nos salvou por inteiro, uma salvação plena, e Ele quer que os seus filhos sejam dele, e só dele. Então, queridos, todo relacionamento pessoal, ele inicia com a própria pessoa. Não tem como eu ter um relacionamento pessoal com Deus sem considerar a minha pessoa. Qualquer relacionamento pessoal parte da minha própria pessoa. Se você não se entende como gente, como pessoa, espírito, alma e corpo, você não vai conseguir se relacionar nem com você, nem com ninguém, nem com Deus. Se eu não tenho o menor entendimento de como é a minha pessoa, porque tem pessoas que não conseguem responder essa pergunta. Quem sou eu? Como é que a minha vida funciona? A resposta é: não sei. Não sei quem sou eu, não sei onde eu estou, não sei de onde eu vim, não sei para onde vou. Bom, tudo que você não sabe fazer, quando você for operar, ou seja, agir e reagir, vai dar errado. Isso vai quebrar, isso vai traumatizar, isso vai doer. Não tem como operar uma coisa que você não tem a menor noção do que você está fazendo. Imagine uma vida. Por isso é comum as pessoas se dirigirem erradamente e se frustrarem e se arrebentarem na vida, porque elas não têm a menor noção de como a vida é, como ela funciona. E há uma grande dificuldade crescente no mundo das pessoas se relacionarem com elas mesmas. Elas entram em convulsão, em confusão, em crise existencial. Se o relacionamento com Deus é pessoal, inicia com a minha própria pessoa, então eu devo saber como funciona a minha vida para mim agir e reagir. O que é humano, o que é pessoal, o que é divino, o que é corpo, o que é alma, o que é espírito. É um relacionamento pessoal. Senão, em algum momento, vai estragar. Se você não fizer um bom uso do seu corpo, ele vai estragar. Se você não fizer um bom uso da sua alma, ela vai estragar. Do seu espírito, ele vai se corromper. E quando isso acontecer, vai doer, vai machucar, vai frustrar, vai zangar. Vai criar um monte de problemas.
E nós vivemos num tempo, enquanto a ciência avança procurando fazer o melhor para o homem fazendo o melhor que ele pode em prol do homem, em prol da vida, mas como eu disse, ela não tem nenhuma dificuldade em dizer, olha, a gente não consegue salvar tudo e todos. Enquanto a ciência faz a sua parte, a Bíblia diz que você deve cuidar de você. E ela diz para você pedir ajuda do Espírito Santo de Deus para isso. Porque não é fácil mesmo, não. Aqui diz que nós devemos nos cuidar. Eu devo cuidar de mim mesmo, porque eu fui comprado, e eu não esqueço disso. Quando fala da salvação, é a primeira coisa que eu lembro, que eu fui amado, que eu fui comprado. Mas agora eu sou livre, e a Bíblia fala assim, olha, você deve se cuidar para o dia da vinda de Cristo. Você deve se preparar para isso. Você está se cuidando? Quem está se cuidando, diga amém. Que bom, glória a Deus. Amém. Queridos, neste relacionamento pessoal, que a Bíblia fala que nós temos que fazer a nossa parte e aceitar o Espírito Santo de Deus nos guiar, nos revelar, nos dirigir, para a gente não viver como vive o mundo, viver do jeito que dá, para onde a vida empurra, e quando a coisa falir, fundir, quebrar, perder a esperança, falar, agora é Deus. Não, a gente vive num outro tempo, numa outra orientação, numa outra iluminação. Enquanto eles estão esperando a hora que eu não puder fazer mais nada, Deus, nós estamos na contramão disso. Deus, agora que eu posso fazer muita coisa, Deus, que haja uma cooperação, um relacionamento pessoal, partindo da minha pessoa com a pessoa de Deus. Que nós tenhamos o entendimento que o tempo todo, quando a gente está fazendo alguma coisa em prol da própria vida, eu estou fazendo isso para Deus, porque é dele que eu sou, não me pertenço. Tenho a liberdade de viver, decidir, mas eu sou dele, você é dele, nós somos dele, fomos comprados com seu sangue, e isso é a nossa grande alegria, sermos de Deus. E só de Deus. Quando nós entendemos isso, a gente vai entender que a gente precisa do Espírito Santo o tempo todo para a gente se cuidar para Deus. Que humanamente falando, se Deus nos deixasse aqui sozinho para a gente se cuidar para Ele, a gente ia se perder. Mas o Espírito Santo está aqui conosco para nos orientar. E ele diz que nós temos que fazer isso no corpo, separa, no corpo, na alma e no espírito. As informações que nós temos da Bíblia em relação ao nosso corpo, é que a maioria das pessoas, quando se relacionam com o seu próprio corpo em assuntos de preparação, algumas deixam o corpo no abandono, está aqui num extremo, e lá no outro extremo, que é onde a maioria gosta, o corpo está numa posição de adoração. Os dois extremos, eles são prejudiciais. Se você abandonar o seu corpo, ele vai estragar, ele vai adoecer. E quando isso acontecer, ele vai doer, ele vai quebrar, ele vai estragar. E quando isso acontecer, a alma vai gritar dentro de você, porque sem o corpo ela pode fazer muito pouco. O tempo todo acontece isso, pessoas que vão como se Deus não existisse. De repente, quando alguma coisa complica, aí agora, Deus. E Deus não tem nada a ver com isso, a pessoa nunca se importou com nada. Então, o corpo, a Bíblia vai nos ensinar que a gente precisa dele para tudo. Para tudo que a gente vai fazer. Para a gente se relacionar com o mundo, com os outros, com Deus, com o meu corpo, que eu louvo, que eu adoro, que eu creio.
No meu corpo estão os meus sentidos, e com os meus sentidos eu capto o mundo, eu percebo, eu olho, eu ouço, eu sinto cheiro, eu sinto paladar, eu toco. Sem os meus sentidos, eu não captaria nada deste mundo. A minha alma vai processar essas informações, mas o meu corpo, ele é recepção. Então, nós precisamos dele para tudo, mas ao mesmo tempo a Bíblia diz que o corpo é a nossa casa provisória. Não podemos esquecer disso. Quantas pessoas esquecem disso e eles entram em crise? Porque eles têm com o corpo um relacionamento de veneração, de adoração. Enquanto outros têm com o corpo um relacionamento de abandono. A Bíblia vai nos ensinar que o corpo, ele é temporal. Que nós devemos fazer o melhor uso dele para Deus, em Deus, com Deus, mas sabendo que ele é temporal. Sabendo que ele tem que ser dominado, que ele tem impulsos, que ele não se converte, que ele não tem senso de justiça, ele é matéria. Embora a matéria viva, ele é material, ele é animal. Que ele precisa ser cuidado, ele precisa ser alimentado. Porque é através dele que nós reagimos a tudo no mundo. Preciso dele para mim, preciso dele para você, preciso dele para o mundo, preciso dele para todos, preciso dele para Deus. E embora ele seja momentâneo, e embora ele seja incorrigível, e embora ele não tenha senso de justiça, só ele não. Tanto é que a Bíblia fala que o corpo sem espírito é morto. Sem espírito e a alma, ele perece. Ele tem a importância de nós entendermos que ele precisa ser cuidado, não pode viver em abandono, mas ele também não pode ir para a posição de adoração, que é o que muitos não, viver em função dele. Porque ele é incorrigível, porque ele é insaciável, porque ele é limitado. E quando chegar a hora que terminar o tempo da sua limitação, as pessoas que não sabem disso, elas entram em desespero. Porque ele pode quebrar. Ele pode adoecer por 1000 caminhos. Sabemos disso. Quem sabe disso? Diga amém. Se eu perguntar como é que seu corpo pode ser ferido, atingido ou adoecido, você vai falar por 1000 caminhos. Sabemos disso. Por isso que nós não temos com ele um relacionamento de adoração. Quem não tem a orientação da palavra de Deus, às vezes o reduz a um abandono, a um desprezo, a um tratamento suicida, eles destroem. Comendo, drogando, aventurando, um desrespeito com a própria vida. E outros, no outro extremo, dá-lhe uma atenção ou um relacionamento, ou uma adoração de divindade, que também é destrutivo. A Bíblia fala que nós devemos cuidar dele como quem está fazendo isso com a ajuda de Deus e para Deus. Quem me entendeu, diga amém. Olha que gostoso, quando você procurar a melhor alimentação, e você está dizendo para você, eu procuro ficar o melhor possível porque eu vivo para Deus. Quando você estiver se exercitando, ou se higienizando, ou se alimentando, ou fazendo melhor, não tem sensualidade, não tem mundanismo, não tem egoísmo. É com Deus e para Deus. A nossa casa temporal até nós tomarmos posse da eterna. Não é como o mundo que vai viver em função de uma coisa humana qualquer, esperar tudo acabar para falar, Deus, e agora, o que eu faço? Por que crer em Deus depois? Por que pedir ajuda para Deus depois e não agora? Por que não crer agora? Por que não estabelecermos um relacionamento agora? Porque relacionar com Deus é a solução para todos os problemas. Porque Ele já solucionou os nossos problemas nele. Ele, nele. É muito melhor quando nós tomamos a decisão
de fazer alguma coisa que entendemos que é boa, e ao mesmo tempo a gente fala, Espírito Santo, abençoe que isso seja bom mesmo. Estou fazendo a minha parte, estou me exercitando, mas eu quero que o Senhor abençoe o meu esforço. Eu quero que o Senhor abençoe o meu sacrifício, porque eu estou preparando o meu corpo para o dia da sua vinda. Não é para sensualidade, não é para vaidade, e muito menos para mim. Estou vivendo para mim. Quando você se alimenta, quando você se higieniza, quando você se exercita, quando você se cuida de alguma forma, o Espírito Santo de Deus fala, você tem que fazer isso para Deus. Você é dele, ele te comprou, e ele não quer que depois que ele te comprou com o sangue dele e te deu a liberdade para você se cuidar, e o Espírito Santo para te ajudar, ele não quer te ver como uma casa abandonada, e muito menos como alguém que vive para a adoração própria. Somos dele. Amém, queridos? Diferente do mundo, no mundo ninguém se cuida assim. Há uma grande frustração quando as coisas acontecem no corpo, quando ele quebra, e quando ele quebra, não adianta a pessoa ser um gênio. Quando ele quebra, quando ele adoece, quando ele dói, não adianta ela ser famosa. Não adianta ela ser bela. Quebrou, adoeceu, ele é temporal, ele é limitado. É isso mesmo. Todo mundo está sujeito, o tempo todo. Nós estamos conscientes disso. Vamos fazer o nosso melhor, pedir a ajuda de Deus, para Deus, enquanto Deus quiser, para encontrar-se com Ele no dia da sua vinda. Sem frustrações. Quando Deus te der o melhor de você mesmo, o melhor de mim mesmo, sua pujança, sua beleza, sua juventude, sua inteligência, lembre disso, tudo isso é para Deus, você é dele. Quando você fizer todos os seus sacrifícios em prol de você mesmo, diga para Deus, Deus, eu estou fazendo isso, baseado na sua palavra, confiando no seu Espírito, que tudo isso que eu estou fazendo, o Senhor vai ajudar, para o meu próprio benefício, porque é para Deus que eu vivo. A religião criou um jeito de você invocar o nome de Deus quando você vai comer ou quando você vai voar. Quem me entendeu? Diga amém. Ó, peço oração para os irmãos porque eu vou fazer uma viagem e vou pegar avião, o negócio pode cair, hein? Peço oração da igreja porque eu vou viajar e quando a gente viaja a gente anda a 120, 130, o negócio pode bater, pode complicar. Mas a maioria das pessoas se traumatizam, se frustram, adoecem, quebra, convulsiona, complica tudo. E não é voando e nem viajando. É no dia a dia, às vezes tomando um remédio, fazendo um tratamento, no dia a dia da vida. Não tem aqueles momentos convencionados para falar, agora Deus, eu confio no Senhor. E o restante? E o tempo todo? Que a nossa vida corre perigos mil. O tempo todo, vivemos para Deus, precisamos da ajuda de Deus. Então, queridos, o corpo é isso. Nós precisamos nos relacionar com Ele. E fazer o melhor uso dEle. E cuidar dEle o máximo que a gente pode no tempo que a gente o tem. Porque Deus falou que a gente tem que fazer isso para Ele, porque nós somos dEle. Amém? Depois disso, o texto diz que nós temos que relacionar com a alma. A alma, igual ao corpo, ela também pode ser abandonada, porque o corpo, muita gente, a quantidade de pessoas que abandonam é muito menor, a alma é muito maior. Se cuida muito do corpo e pouco da alma. Mas a alma, quando você dá a ela um tratamento de abandono, ela adoece. Ela se traumatiza, ela se fere, ela... se não for cuidada, ela morre. Quando a pessoa dá para a alma um tratamento de adoração, ela adoece também. Muita gente não sabe nem o que é alma. A alma sou eu. A sua alma é você. Tem a ver com a sua razão, você é um ser inteligente.
tem a ver com os seus sentimentos, você é um ser sentimental, tem a ver com as suas emoções, você é um ser emocional, tem a ver com a sua capacidade de ter vontade, decidir, processar tudo aquilo que o teu corpo captou no mundo. Você olhou e a tua alma vai processar, ele vai dizer se você gostou, não gostou, você ouviu, ela vai processar o que você vai fazer com aquilo que você ouviu, você sentiu e ela vai processar aquilo que você sentiu, é você mesmo, é o seu eu interior. Essa alma, ela é imortal, diferente do corpo, ela pelo Espírito não morre. A Bíblia fala que com Deus ou sem Deus, todo mundo que viveu neste mundo estará vivo no outro mundo, salvo ou perdido. Ela não é temporal. Assim como o corpo, ela também precisa de ser cuidada. Ela também se alimenta. Diferente do corpo que só come pão, vamos chamar tudo de pão, ela não alimenta só de pão. Era dela que Jesus estava falando quando disse, nem só de pão viverá o homem. Ele estava dizendo, o homem não é só corpo. Ele tem outro tipo de fome. Ele tem fome na alma, ele tem fome no espírito. Então, quando ele estiver faminto na alma, não adianta dar pão, nem banquete. Não adianta viver em função dos seus olhos, eles são insaciáveis. Não adianta viver em função da sua carne, ela nunca estará satisfeita. Não adianta cumprir os seus desejos carnais, eles não têm senso de justiça. Eles não se convertem. Eles precisam ser dominados. Tem que ser usado em benefício, mas não podem fazer só o que eles querem. Porque a Bíblia fala que a inclinação da carne é morte. E aqueles que vivem em função da carne morrerão, porque a carne ela faz inimizade com as coisas do Espírito. Não espere sua carne tentar te conduzir para Deus, que isso não vai acontecer. Diferente da nossa alma, que ela é racional, ela é inteligente. Ela está interessada no meu melhor, ela está interessada no seu melhor, ela está interessada no seu bem-estar. Ela está interessada na sua felicidade, mas ela precisa de alimentar-se, ela se alimenta diferente do corpo, ela se alimenta daquilo que é eterno, daquilo que é duradouro, daquilo que é para sempre. Ela também precisa ser exercitada. Como é que exercita a alma? O exercício da alma é exatamente você permitir a ela essa interação com o espírito, com o corpo, com o próximo. É relacionamento. Pode ver que uma pessoa, quando adoece da alma, a primeira coisa que ela não quer é se relacionar. Ela quer se enclausurar. Ela quer se esconder. Quando alguém quer se esconder de tudo e de todos, quando nenhum lugar está bom e ninguém está bom, é a alma dela pedindo socorro. Ela está doente, ela não está bem. Então, como que a gente exercita a alma? Se esforçando para fazer os relacionamentos valer a pena, ficar bom. Ah, mas relacionar é difícil. É claro, quando você se enclausura, não tem ninguém para te julgar. Quando você fica em si mesmado, não tem ninguém para te falar que você está errado. Você está certo com você mesmo. E quando alguém está certo consigo mesmo, pode ser que o seu certo seja um grande erro. Então, se esconder é fácil. Difícil é se relacionar, porque somos diferentes, porque apontamos o defeito um do outro, porque notamos que o padrão não sou eu, é nós. Como que uma pessoa vai se relacionar com Deus se ela não tem a menor ideia de como ela funciona com ela mesma? Ela se frustra com o seu corpo, ela se frustra com a sua alma, ela se frustra com o seu espírito. E tudo que você dirige e não sabe como funciona, vai quebrar. Vai funcionar mal, vai funcionar pouco, vai doer, vai traumatizar, vai estragar, vai trazer sofrimento. E quando a alma adoece, não adianta você ser um atleta. Não adianta você ser belo. Não adianta você ter recordes. Se a alma adoecer dentro de você, o corpo vai ficar limitado.
ainda que ele esteja em perfeitas condições, ainda que ele esteja preparado para tudo, quebrou a alma, adoeceu a alma, foi ferida, foi traumatizada. E se ela não for curada, um diagnóstico muito comum hoje, quando as pessoas adoecem, às vezes no corpo e na alma, é os profissionais dizendo: olha, o que você tem feito com você? Você precisa cuidar de você. Você precisa dar tempo para você. Você precisa valorizar você. Você precisa se importar com você. Você está cuidando do mundo, esquecendo de você. Você está resolvendo o problema de todo mundo, você está esquecendo de você. O problema está aí, não está ali. É um diagnóstico comum. Porque a pessoa se descuidou de si mesmo. E o texto está dizendo que eu preciso cuidar da minha alma. E não é para mim mesmo, é porque eu tenho que apresentá-la a Deus. O meu corpo, a minha alma, eu tenho que apresentar a Deus. Eu preciso cuidar de mim mesmo com essa motivação. Não é uma motivação mundana, nem egoísta, nem carnal. Nós precisamos estar bem com a gente mesmo, com o nosso relacionamento, com a nossa alma curada, alimentada. Por quê? Para me encontrar com Jesus. Diferente do mundo, que eles esperam tudo quebrar, tudo arrebentar para falar: agora eu vou me encontrar com Deus. E Ele é que vai fazer tudo. Não, queridos. Deus começa a fazer tudo o que Ele tem que fazer na nossa vida a partir do momento que nós começamos um relacionamento pessoal. Quem está me entendendo, diga amém. Temos que praticar isso. Senão, a nossa alma vai adoecer. E quando ela adoecer, não adianta o corpo estar preparadíssimo. É ela que processa. Não adianta o corpo ter uma visão perfeita, uma audição perfeita, um paladar perfeito, um olfato perfeito, um tato perfeito, e a alma doente. Não vai acontecer nada. Por quê? É ação e reação. Recepção e reação. E o texto ainda diz que nós devemos cuidar do nosso espírito. O relacionamento com o nosso espírito é o mesmo que nós temos com o corpo e com a alma. Ele pode estar num estado de abandono. A grande maioria do mundo, absoluto, eles não têm o menor interesse no espírito. O espírito deles vive em estado de abandono. A maioria vive em função do corpo. Alguns se preocupam um pouco com a alma. Por isso a Bíblia fala que o mundo espiritualmente está morto. Quer dizer que as pessoas não têm espírito? Tem. Eles não têm capacidade de crer? Tem. Eles não têm consciência? Tem. E como que eles praticam coisas em relação a Deus como se fossem inconscientes ou animais? Estado de abandono do espírito. Nunca deram a mínima para o âmago da sua existência, que é o espírito, o sopro de Deus, fôlego de vida. O que nos traz senso de justiça, de bem e de mal, de certo e errado, de consciência e de fé. É a nossa parte que nos capacita a relacionar-se com Deus. Só nós aqui no mundo material temos. Os animais não têm. Nem o reino vegetal. E nem o reino material. Só nós. Temos o Espírito vindo do próprio Criador, que nos dá a condição. É uma das faculdades do Espírito. É crer e se relacionar com Deus. Mas no estado de abandono que ele se encontra, muitas vezes as pessoas se relacionam com demônios. Com mitos, com fábulas, com crendices. Como que alguém tem um espírito tão elevado, recebido do próprio Criador, na hora de defender os seus direitos? É o que todo mundo diz. Mas eles estão num estado de miséria tão grande que eles vivem se alimentando desses dejetos espirituais. De religião, de contos, de mitos, de folclore, de ações sobrenaturais, porém demoníacas. Como o espírito está propenso a crer, longe de Deus, eles acreditam. É uma das faculdades do espírito, crer. Aí a consciência.
Estado de abandono, fica inconsciente. Porque quando alguém se converte, ele sai do estado aparentemente de inconsciência e fica consciente. Porque, na verdade, a consciência dele sempre esteve lá. Não tem ninguém vivo inconsciente. Todo ser vivo, ele é inocente na infância e consciente na vida adulta. Se não pratica a consciência, é o estado de abandono que ele reduziu o seu espírito e a sua alma. E lá no outro extremo tem aqueles que vão para a adoração humana, que eles acham que eles são o seu próprio Deus, eles vivem em função do seu próprio ego. É aqueles que eles se cuidam para eles. Tudo que eles fazem tem a ver com eles. Eles se importam com eles, com os seus conceitos, com as suas verdades, com os seus projetos, em tudo que eles estão. Não se criaram, não se salvaram, não se garantem. Ninguém pode garantir sua própria vida, mas eles agem como se fosse Deus por um tempo. Quando o espírito morre, resta a alma um restinho de vida até ela separar-se do corpo. E depois ele entrará na morte eterna, porque ele já morreu para a vida eterna enquanto ele estava habitando no seu corpo. Quem me entendeu, diga amém. Todos nós cristãos sabemos disso. Qual é a função do nosso corpo, meu relacionamento com ele, qual a função da minha alma, meu relacionamento com ela, e qual a função do meu espírito, meu relacionamento com ele. Porque sabendo quem você é e como você funciona, você tem condições de se relacionar com Deus. E se relacionar com Deus é a cura para todos os problemas humanos. Ah, mas Deus não vai curar meu corpo para sempre? Claro que não, ele está na morte, ele tem que morrer. Jesus, quando se fez humano, ele passou para a morte para nos ensinar como é que vai ser conosco. Ele falou, eu sou o caminho. Quem me segue, a gente está seguindo ele. Jesus se relacionou com o seu corpo, com a sua alma, com o seu espírito desde criança. A Bíblia fala que ele crescia em estatura, ele crescia em sabedoria e ele crescia em revelação, espírito, alma e corpo. Jesus não era um crescimento puramente material, mundano, não. E ele é o modelo. Ele falou que ele é o caminho, ele é o Salvador, ele veio e nós estamos seguindo, e por onde ele foi nós vamos, o que ele fez a gente faz, e por onde ele passou a gente passará. Jesus passou pela morte, a Bíblia fala no dia seguinte, tinha um dia seguinte na vida de Jesus depois da sua morte. Haverá um dia seguinte na nossa vida depois da nossa morte. Amém, queridos? Porque Deus já resolveu esse problema em Cristo Jesus. Cuidar de mim mesmo, cuidar de si mesmo para Deus não é tão simples. Não tente fazer isso de você mesmo, que você vai se frustrar. Faça o seu melhor e peça para Deus te ajudar. Porque o texto diz, fiel é Deus que vos chama, Ele mesmo fará. Você vai preparar seu corpo, você vai preparar sua alma, você vai preparar seu espírito, confiando nas promessas de Deus, e Ele fará. Ele é fiel, foi Ele que prometeu, foi Ele que mandou, é Ele que vai nos ajudar nessa missão. Nós passaremos por este mundo com todos os problemas que o mundo e a vida nos oferecem, sem frustrações. Sabendo de onde viemos, onde estamos e para onde vamos. Sabemos o que Deus fez por nós, o que Ele está fazendo, o que Ele fará. O que nós já fizemos de errado e cancelou na cruz do Calvário, o que estamos fazendo no momento e o que faremos enquanto aqui estivermos. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Feche seus olhos. Vamos ter um momento de oração. Não se distraia. Fale com Deus. Você sabe quem é Deus e Deus sabe exatamente quem é você. Não precisa dar informações. Ele sabe tudo a seu respeito, sabe tudo a meu respeito. Ele é o nosso Criador. Ele é o nosso Salvador. Ele é o nosso Pai.
Ele espera um pedido da nossa parte para nos ajudar. O mundo pede para Deus para fazer a vontade da carne. Ele não vai ajudar. Vai ter que fazer sozinho. O mundo pede para Deus ajudá-los a se dar bem no mundo. Eles terão que fazer isso sozinho. Tem pessoas que pedem para Deus fazer aquilo que eles querem, atender o seu ego. Ele vai ter que fazer isso sozinho. Mas se nós pedirmos para Deus nos ajudar a fazer a vontade dEle, Ele disse, é Ele que fará. Deus, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por esse tempo. Estarmos diante de Ti, diante da Sua palavra. Nós a recebemos como Sua palavra para a nossa vida. Confessamos a Deus humildemente a nossa limitação em entender a nossa própria vida. Se depender de nós, ó Deus, nós vamos errar, nós vamos falhar, nós vamos cair. Porque fomos criados de uma forma maravilhosa, insondável. Por isso confessamos a nossa limitação e te pedimos, Deus, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo venha em nosso socorro, que o Teu Espírito Santo que em nós habita, possa nos conduzir, ó Deus, a este clamor, a esse pedido de socorro, para que o Senhor nos ajude a nos cuidarmos para o dia da sua vinda. Que desde agora, Senhor, enquanto nós podemos fazer, nos esforçar, decidir, agir, reagir, nós já queremos, ó Deus, nos prepararmos para o dia do nosso encontro nos céus. Espírito Santo de Deus, olha para a vida de cada um aqui nesta noite. Que tudo aquilo que é humano, tudo aquilo que é mundano, tudo aquilo que é enganoso, tudo aquilo que é destruidor, possa ser iluminado com a revelação da Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo, ó Deus, venha operar na nossa mente de tal forma a iluminar a nossa vida e a nos levar, ó Deus, a agirmos na força e na revelação do Seu poder em prol da humanidade. Eu te peço, ó Deus, por todos que aqui estão nesta noite. O Senhor sabe, ó Deus, o que cada um está vivendo. O Senhor sabe, ó Deus, o desafio de cada um, o enfrentamento de cada um. E nós cremos, ó Deus, que a solução para esses problemas está no nosso relacionamento. Restabeleça, ó Deus, este relacionamento onde ele está quebrado. Estabeleça, ó Deus, onde ele não existe. Fortaleça, ó Deus, onde ele é saudável, que ele possa se fortalecer mais e mais, para a glória do nome do Teu Santo Filho Jesus. É no nome dele que nós oramos e por tudo te agradecemos. Amém. Você pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. Vamos cantar.